tudo bem? Já pensou se os bebês nascessem com um manual de instruções? Seria tão mais simples, né? Pior que eles não nascem. Coitado do pediatra, coitado das avós. O tema da semana é sobre isso. Dicas e dúvidas de um consultório de pediatra. O nosso entrevistado é o Dr. Nilson Calamita Filho. Ele é pediatra e neonatologista. Dr. Calamita, seja super bem-vindo ao do Vale Saúde. Muito obrigado, é um prazer estar aqui nessa emissora do Vale, que tem tido um respeito e uma audiência cada vez maior. Para a gente é sempre um prazer. Obrigada. Doutor, quando que o bebê tem que ter a primeira consulta? Qual a idade que ele deve ir ao consultório de um pediatra? Normalmente o nenê nasce, tem um pediatra que cuida dele no nascimento, e é importante que o bebê vá na primeira consulta mais ou menos com 15 dias de vida, porque todo bebê nasce, perde peso e recupera mais ou menos com 15 dias. Então é uma consulta importante, primeiro, para você esclarecer as dúvidas iniciais que sempre a mãe, o pai, a família tem no início, e é importante você ver o peso do nenê para ver se ele realmente recuperou o peso, se recuperando o peso mostra que a mãe tem bastante leite, e as mães têm bastante leite. O que existe são mães que ficam tão tensas, tão preocupadas e com tanto palpite negativo que acabam não conseguindo amamentar. Doutor, me fala uma coisa. O umbigo parece que é um tabu, é uma coisa assim horrorosa, né? Algumas mães elas chegam até a dizer que elas têm aflição de mexer no umbigo, né? Qual é o cuidado que a mãe tem que ter nos primeiros dias com o umbigo? Bom, primeiro que o umbigo é um tecido que vem da placenta para o bebê, então não é um tecido do bebê. Então o umbigo não dói. Você pode mexer no umbigo que ele não dói. Agora, existe criança que nasce com umbigo grande, com umbigo pequeno, por isso que é muito diferente. Tem criança que o umbigo cai com 8 dias, tem criança que o umbigo cai com 15 dias, mas o importante o que é a limpeza do umbigo com álcool 70, que é uma solução antisséptica, e muitas vezes o umbigo sai um pouquinho de um sanguinho meio escuro. Então eu oriento limpar esse sangue escuro com água oxigenada, que a água oxigenada retira o sangue, seca com algodão seco e depois aplica o álcool 70. Não tem problema mexer no umbigo, virar ele de um lado do outro, porque o umbigo não dói. Ele não precisa fazer curativo. Infelizmente, a gente ainda ouve nos dias de hoje curativos com fumo, a moeda para o umbiguinho não ficar saltado. Isso é completamente contraindicado, né, doutor? Isso não existe, essas coisas antigas de fumo, é uma coisa totalmente proscrita, né, na verdade. Não se usa isso mais e nem se usa pôr faixa, nada. Só uma duas gases em cima do umbigo e a roupinha, só para o umbigo não ficar raspando na roupa. E o fato do umbigo ser um pouco saltado, algumas crianças têm o que se chama de hérnia umbilical. A hérnia vai fechar mediante o organismo sentir que ela está saltando. Se você põe, por exemplo, uma moeda e uma faixa, o organismo não vai perceber que esse umbigo está saltando. Então o anel herniário demora mais tempo para fechar. Então o umbigo não se faz nada. É uma coisa da natureza, é uma coisa normal, e simplesmente a limpeza com Quantos dias álcool ele 70. demora para cair? Então, dependendo do tamanho. Se o umbigo for grosso, ele leva mais tempo para secar. Se o umbigo for fino, ele leva menos tempo. Então é muito variável o tempo que leva para cair. Varia muito, depende do tamanho do umbigo, do tamanho do cordão. Qual é o ideal da periodicidade dessas consultas? Mensais, bimestrais? O ideal é com 15 dias, como eu citei, para que você esclareça as primeiras dúvidas que são muito numerosas, e você possa fazer essa avaliação de peso, ver se o nenê realmente recuperou o peso, está fazendo bastante xixi. Você vai ver se o nenê
está com icterícia, que é o corpinho meio amarelo ou não. Você vai auscultar o coração do nenê, porque muitas vezes o nenê nasce sem problema nenhum, o pediatra ausculta, não percebe nada, e às vezes numa consulta com 15 dias você percebe um barulhinho, um sopro, que pode ser um sopro inocente, mas pode ser um problema cardíaco. Então a consulta de 15 dias é importantíssima. E depois consultas mensais, para que você possa colocar num gráfico, porque se você consulta o nenê com 40 dias, no gráfico não tem 40 dias, no gráfico tem 30, 60, 90. Então é importante consultas mensais, pelo menos até o sexto mês mensais. Depois não existe obrigatoriedade, tem gente que gosta de ir mensalmente, mas aí pode ir de cada 2 meses até 1 ano, de 2 em 2 meses até completar 1 ano. Doutor Calamita, é muito comum duas doenças no recém-nascido, que uma é umas pintinhas, que a gente chama de impetigo, né? E às vezes é bastante avançado, que a criança ela acaba até tomando antibióticos por conta disso, né? Qual é a causa do impetigo? E a outra, às vezes, é aquela criança fica com icterícia, né? Ela fica amarelinha, né? Você poderia falar um pouquinho dessas duas? Bom, existe o impetigo e existe o que se chama de brotoeja. Brotoeja são como se fossem pequenas espinhas, que é o suor que brota e irrita a pele. E geralmente a brotoeja ocorre por excesso de agasalho. Então tem mães que agasalham muito a criança. A criança, muitas vezes, você passa a mão no cabelinho aqui do lado, está molhadinho, mostra que a roupa está errada. E o excesso de agasalho vai provocar excesso de transpiração, e essa transpiração vai produzir a brotoeja. Agora, às vezes a brotoeja ela se infecta, então vai se transformar no impetigo, que aí já é uma infecçãozinha de pele, aí vai necessitar uma pomadinha com antibiótico para que isso não se espalhe no corpo todo. E muitas vezes se espalha e é necessário até o uso de antibiótico para não se generalizar mais. Agora, a icterícia é uma certa imaturidade do fígado que alguns nenês apresentam, e a pele fica amarelada. Existem zonas que a gente chama, classificações, icterícia zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Zona 4 é quando pega o corpo todo. A zona 3 é quando pega a barriga, o tórax e não pega os membros. Zona 2 é quando pega só a parte superior e zona 1 é só o rostinho. E a última coisa que desaparece na icterícia é o branco do olho, porque o olho é branco, então a última coisa que vai desaparecer, a icterícia vai cedendo, e a última coisa que vai desaparecer é o amarelo do branco do olho. Normalmente a icterícia é uma coisa que chama-se icterícia fisiológica, ela aparece no 4º, 5º dia e ela desaparece com 16, 18, 20, 30 dias de vida. Isso é icterícia fisiológica. Agora existe a icterícia patológica por problema sanguíneo, problema de RH, quando a mãe é RH negativo e o bebê é RH positivo. É uma icterícia que aparece no hospital, que muitas vezes você tem que pôr o nenê num berço com uma luz que chama-se fototerapia, para que essa icterícia possa desaparecer. E existe uma icterícia muito intensa, que é perigosa, às vezes, que necessita até fazer uma ex-sanguíneo transfusão, que seja uma troca de sangue, porque uma icterícia muito intensa pode prejudicar o cérebro do nenê e ele pode ter problema futuro de convulsão. Mas isso é uma coisa rara, difícil, principalmente hoje que existe a vacina do RH, existe o pré-natal das mulheres, um controle mais rigoroso. Você estava falando que quando agasalha-se muito a criança, ela acaba perdendo, transpira, acaba perdendo caloria, acaba perdendo peso. Como é que a gente sabe? Porque é muito comum a gente ver, principalmente assim, vai pegar a mão do bebê, somente recém-nascido, a mãozinha tá fria, a pontinha do nariz tá fria, aí a gente vê, tá um dia super quente, a mãe agasalha, põe gorrinho, põe luvinha, né? Ou às vezes o bebê também, o recém-nascido, ele espirra e a mãe acha assim, nossa, o bebê ficou resfriado do nada. Como é que a gente sabe qual é a roupa adequada para o bebê? Como é que seria?
Normalmente, pela própria circulação do bebê, circulação sanguínea, a circulação periférica é diferente da criança maior e do adulto. Então, normalmente, mão de nenê, pezinho de nenê, sempre é mais gelado. E você não deve se basear pela mão, você tem que se basear pelo clima, pelo corpo do bebê. O bebê, logicamente, que ele é mais delicado. Como o corpinho dele é menor, da mesma forma que ele sente mais frio, ele também sente mais calor, porque o calor penetra mais no corpo dele. Então, o que eu oriento é o seguinte, se estiver quente, o nenê tem que ter um pouquinho mais de roupa do que a gente está usando. Se você está de camiseta, de braço de fora, de short, o nenê vai estar com uma roupinha, não vai precisar ficar de braço de fora nem de shortinho. Ele vai ter que ter uma roupinha um pouquinho mais do que a roupa que você está. É sempre um pouquinho mais. Se você usa um cobertor, que a noite está um pouquinho fria, o nenê usa 2 cobertores, mas é sempre proporcional. O nenê é ser humano como nós. A temperatura dele é igual à nossa, 36,8 um adulto, 36,8 um nenê. Então é a mesma coisa. É o maior erro agasalhar a criança demais. Ela gasta energia à toa, ela se sente mal. Existem bebês que não dormem direito por roupa errada. É a mesma coisa que um adulto. Se você tiver uma noite quente e alguém te amarrar na cama com 3 cobertores, você passa a noite em claro. Você não consegue dormir porque a roupa está errada, você está se sentindo mal. E o bebê não consegue falar, o que acontece? Ele chora, ele se sente mal, dorme mal por excesso de agasalho. Não deve ocorrer isso. Alguns bebês, eles têm umas crostinhas na cabeça e muitas vezes a gente ouve algumas pessoas falarem que tem que tirar, tem que esfregar. O que seriam essas crostinhas? Essas crostinhas que alguns nenês apresentam, chama-se dermatite seborreica. E é uma coisa que vai mostrar que esse nenê provavelmente vai ser um pouquinho alérgico no futuro. Não se deve mexer, arrancar essas crostas, porque daí irrita, elas aparecem com mais intensidade. Então, essa dermatite seborreica, existe um shampoo que chama cetoconazol, que a gente usa 2 vezes por semana durante um mês, depois 1 vez por semana até ela desaparecer, e essas crostas naturalmente vão desaparecendo, vão reabsorvendo, não deve arrancar, não deve fazer nada, que isso desaparece sozinho. Essa escamação também, né? Alguns bebês eles têm a pelinha que fica descascando, também seria uma dermatite? Não, aí como o nenê, antes de nascer, está dentro do útero, num líquido, que é o líquido amniótico, a pele dele está envolta naquele líquido como se ele estivesse dentro de uma piscina. Ele nasce, depois com o ar, com a temperatura, o ambiente mais seco, o que acontece? Essa pele superficial começa a descascar. Então é normal o nenê ter uma descamação de pele que vai saindo sozinha na hora do banho, vai saindo, vai desaparecendo, também não deve arrancar. É normal o nenê descamar a pele. O banho é uma coisa muito relaxante, para o bebê também, né? Principalmente porque durante 9 meses ele viveu num meio aquático. Pode-se dar mais de uma vez ao dia o banho? Tem alguma contraindicação? O ideal é um banho por dia, porque a pele tem toda uma proteção, tem uma oleosidade, e você ficar dando muito banho, você acaba tirando essa oleosidade da pele e a pele acaba ficando ressecada. Então, pode-se dar até 2 banhos se for um dia muito quente, mas o ideal é um banho, e sempre um banho no final da tarde, porque um pouco para frente o bebê vai ter a jantinha, então tem que acostumar já entrar naquele ritmo. Tomar banho, jantar, para depois dormir. Então já escolher aquele horário para ficar uma coisa mais certa, um banho no final da tarde. Os bebês crescem muito rápido, né? É impressionante, parece que eles tomam um fermentinho, né? E aí vão começando a ter outros problemas. Um dos mais comuns, e eu acho que isso ocorre muito no consultório, é o bebê que ele não come quando ele começa a partir do 6º mês, que geralmente começa a entrar com as dietinhas, né, doutor? Ele começa a não querer comer. Isso acho que é uma coisa assim, né, que toda mãe se mata porque o filho não come.
O que a gente pode falar para essa mãe quando ela faz esse comentário? Meu filho não come, mas você não vai responder isso agora para mim, não. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente já volta, não saem daí.